E vamos ouvir a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Romanos capítulo 10, versículo 17. Hoje iremos falar sobre o ouvir. Vamos aprender a falar menos e ouvir mais. Esse é o segredo, esse é o remédio. Quem gosta de falar bastante aqui? Quem gosta de ouvir? As pessoas gostam mais de falar do que de ouvir, é verdade ou não é? E a palavra de Deus vai nos ensinar o contrário. É melhor você ouvir, é melhor você se calar do que ficar falando assim. Às vezes o que você acha, o que você pensa, é melhor às vezes você ficar quietinho, para evitar complicações, é verdade ou não é? Mas vamos iniciar aqui primeiro falando sobre a fé. Romanos capítulo 10, versículo 17, vai dizer assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Amém? Você vai ouvir Deus falar com você? Pergunta para o irmão aí: meu irmão, você vai ouvir Deus falar com você? Olha para ele assim: você vai ouvir mesmo? Você vai tomar posse? Que Deus tem grandes coisas na sua vida, você crê? Olha para o irmão William, olha para a irmã aí que está do lado aí. Isso, fala assim: ei, Deus tem grandes coisas na sua vida. Se você ouvir, você vai ver, tudo vai se cumprir, vitórias para você, em todas as áreas, na área sentimental, financeira, familiar, em todas as áreas. O segredo é o quê? É ouvir. Amém? Então eu peço para os irmãos, nesse exato momento da palavra, não ir no banheiro, esperar rapidinho, amém? Até eu finalizar a palavra, depois todos estão liberados. Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos ouvir o Senhor falar nos nossos corações, poderosamente, que o Senhor venha tirar do nosso meio todo o impedimento, tudo que atrapalha, Pai, a gente de estar ouvindo o Senhor falar nos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus nós te pedimos que o Senhor venha abrir os nossos ouvidos, os nossos corações, que o Senhor venha tirar, Pai, a profecia de Isaías, Pai, na vida de alguns, Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a Tua palavra venha ser compreendida e vivida, que venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, do mesmo modo que o Senhor governa os céus e a terra, que o Senhor venha governar os nossos corações, através da Tua poderosa palavra. Pai, o Senhor é o mesmo ontem, hoje, será eternamente, o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que restaura. Enquanto nós estamos te ouvindo, que o Senhor venha operar essas maravilhas, não somente nas nossas vidas, mas na vida dos nossos familiares, em nome do Senhor Jesus. É isso que nós te pedimos, amém. Então vamos aplaudir o nosso Deus. Deus irá falar nos nossos corações através da palavra dele. Pode se assentar, meus irmãos. Meus irmãos, ouvir, para muitas pessoas é difícil. Tem muitas pessoas que só gostam de falar. E às vezes você quer dar uma solução para essa pessoa, o segredo, mas essa pessoa não consegue ouvir. Ou está mexendo no celular, ou às vezes está fazendo careta assim, eu falei assim: meu, estou passando o segredo para você. E ó, esse negócio de ignorar assim a palavra de Deus, que é um ensinamento para as pessoas tanto ter uma vida de sucesso, família. Isso é desde o Antigo Testamento. Quantas vezes ali Deus usou os profetas até para tirar os homens ali do erro deles, da religiosidade, e eles com o coração duro. Jesus Cristo, em Mateus capítulo 23, versículo 37, ele vai dizer: Jerusalém, Jerusalém, que mata os meus profetas e apedreja aqueles que são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar vocês como uma galinha junto aos seus pintinhos? Cuidado, olha aqui, ó, esse cuidado.
Por conta do quê? Das pessoas não ouvir. Você fala, meu, ó, isso é errado o que você está fazendo. É igual quando você vai conversar com um católico ali e ensinar para ele, porque ó, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Você vai, mostra para eles, ó, em 1 Coríntios capítulo 6, meu irmão, versículo 9, está escrito que os idólatras não vão entrar no reino dos céus. Mas o coração, sabe, endurecido. Quantas vezes eu quis evangelizar ali um católico, até um familiar, e eles não fazem nem a questão ali de ir nas escrituras, fazer igual a igreja de Bereia. A igreja de Bereia era diferente. Paulo estava pregando e a igreja de Bereia estava fazendo o quê? Estava ouvindo. Estava ouvindo. Deixa eu ver o que ele está falando, se é verdade mesmo. Aqui em Atos capítulo 17, olha o exemplo. E tem muitas pessoas, ó, muitas, eu falo muitas mesmo, que está perdendo a salvação por conta do quê? De ouvir. Por conta de ouvir. Olha que Deus deu 2 orelhas e uma boca só, para a pessoa falar menos e ouvir mais. Atos capítulo 17, versículo 11. Ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam uma palavra com toda avidez. Eu vou ouvir. Quem está ouvindo aí? Quem quer ser salvo? Então olha para o irmão que está do lado. O segredo é ouvir. Quer ser salvo mesmo? Então anota aí, faça igual a igreja de Bereia. Anota aí para depois você pesquisar. Olha aqui, ó, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas que Paulo pregava era de fato assim. Eles deixavam Paulo pregar. Fala assim, ó, deixa eu ver. Eles examinando nas escrituras. Igual lemos lá, a fé pelo ouvir a palavra de Deus. Quantas vezes você chega a ser até para um católico, fala assim, olha o que está escrito aqui, meu irmão. Salmo 115. Vamos aqui no Salmo 115. Olha o que está escrito. Você tenta mostrar as escrituras para tentar tirar ele ali do erro. Se eu até ler para ele assim, vamos colocar um exemplo aqui, ó, Salmo 115, no versículo 2 em diante. Porque dirão as nações, onde está o seu Deus? Porém o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe aprove. Os ídolos dele são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, olhos têm, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nariz tem, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, pés têm, mas não andam, nem som algum sai da boca, da garganta deles. Olha aqui no versículo 8, a eles se tornem semelhante os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Você mostra assim, olha, as escrituras. Fala que você, para Deus, você parece essa imagem que você está adorando aí. Você tem olhos, boca, mas não vê nada, não ouve nada, coração duro. Pergunta para o irmão que está do lado aí, você não tem um coração duro não, né? Tem não, né? É porque é difícil, meus irmãos, falar com pessoas que têm um coração duro. E ó, aqui eu não falo só para católicos não. Quantas pessoas de ser cristão aí, de
servir Deus, que estão no erro, que estão na idolatria também, porque as pessoas, igual eu sempre falo, pensam que a idolatria é somente uma imagem, mas não. Tem pessoas que idolatram o dinheiro, tem pessoas que idolatram a família. Vai falar para essa pessoa isso, para esse religioso, o coração fica duro. Esse tempo desse eu fui no seu Duda comprar uns negocinhos lá, e cheguei lá, tinha um debate. Irmão Anderson, tinha um debate. Um pastor e um rapaz lá. Eu conhecendo os dois, eu falei, eu quero ficar quietinho, sabe? Eu quero ficar quietinho, não quero falar. E eu estava vendo eles debatendo, o seu Duda lá, debatendo junto. E eu falei, não, só vim comprar as coisinhas aqui. Peguei, mas sabe quando eles querem que você entre no assunto? Que você quer ficar calado? Que a palavra fala, o sábio é aquele que fica calado. Porque tem pessoas que não vai adiantar você falar, isso é errado. Sabe, você conhece essas pessoas que você fala, isso é errado, que não vai adiantar? Era o caso que eu estava ali no meio dos dois, religiosos, falando, e eles estavam num tema, estavam falando erroneamente, vamos dizer assim. E eu falei, eu vou ficar calado. A palavra fala que quem se cala ganha muito ouro. Eu vou ficar calado. Então assim, não, e aí pastor, o que você acha? Eu falei assim, ó, eu até avisei, eu falei, eu não quero ficar entrando nesse assunto, nesse debate de você, me deixa quieto, né, seu Duda? Eles insistiram, e eu fui falar. Para que eu fui falar? O cara ficou furioso, e olha o que está escrito em Provérbios capítulo 18, vai um pouquinho para frente de Salmo, nós já vamos entrar em Provérbios capítulo 18. E eu falei, eu queria ficar quieto. Vocês... Porque olha aqui, ó, o versículo 2. O tolo não tem prazer na sabedoria, mas só em que se manifeste aquilo que agrada ao seu coração. O tolo não quer saber de sabedoria não quer saber das coisas de Deus, assim, saber mesmo, aprender mesmo. Mas só aquilo que manifesta o coração dele. Quando eu fui contra o coração dele, ele já ficou nervoso, falou abobrinha, falou, meu irmão, olha, eu tô indo. Eu falei que eu não queria falar. E ó, fui. Depois ele até tentou vir aqui, mas não me achou, para pedir perdão mesmo. Mas no outro dia que eu fui lá, né, seu Duda, encontrei ele, ele falou assim, pastor, você me perdoa? Eu falei, eu perdoo, meu irmão, não tenho nada contra você, eu só não queria entrar nesse debate. Meus irmãos, e tem muitas pessoas que estão morrendo por acreditar em ensinamentos de homens. Aí você chega com a palavra de Deus, mostra certinho, fala para a pessoa, hoje tem um Google, pesquisa aí sobre idolatria, sobre avareza. A pessoa fica, não vai pesquisar, igual eu estou dizendo, dê sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Lembra da parábola do semeador? Jesus estava semeando a palavra. Os discípulos vão perguntar para ele, em Mateus capítulo 13, vou até pedir para os irmãos irem lá. Jesus, por que para eles o Senhor fala por parábolas? Aí Jesus Cristo vai dizer, meus irmãos, Mateus capítulo 13, até repetir aqui o que os discípulos disseram. Jesus, por que para eles o Senhor fala por parábolas e para nós não? Aí Jesus Cristo vai dizer assim, ó, no versículo 11, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado, porque aquele que tem, se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz,
Ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. E vendo, vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está o quê? Endurecido. E ouvir o quê? De mau grado, meu irmão. E ouviram de mau grado. E tem muitas pessoas assim, ó, ouvindo uma palavra de mau grado. Vem até buscar Jesus, mas buscando da forma errada. Por isso que não tem fé. Qualquer coisinha sai da presença de Deus, porque não ouve a palavra de Deus. Pergunta para o irmão: você não é desse daí não, né? Pergunta, você não é desse daí não, né? Você não é assim não, né? E está perdendo a salvação. Jesus Cristo aqui, ó, no versículo 19, ele vai falar aqui, ó, a parábola do semeador, que ele vai citar no versículo 3. Eu vou ler o versículo 3 e vou pular para o versículo 19. Eu vou ler do versículo 3 até o versículo 8. Ele vai dizer assim: eis que o semeador saiu a semear. A semente, entenda isso, é a palavra dele. É isso que eu estou fazendo, eu estou semeando. Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. Então vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu entre pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto. Um grão produziu 100, outro 60, e outro 30 por um. Quem tem ouvido, ouça. Olha aqui, ó. Ouvi mais. Quando alguém for falar algo para você, principalmente falando assim, o seu erro é esse, tenta ouvir. Tenta ouvir. Fala assim, eu vou me analisar. Vou começar a ficar me filmando. Jesus aqui no versículo 18, ele vai dizer assim: escutai-vos, pois, a parábola do semeador. Amém? Deixa eu ver, deixa eu fazer uma pergunta para ver se vocês estão ouvindo mesmo. Qual foi o início do texto que eu li? Vamos ver. Fala o que, Romanos? Quem está me ouvindo aí, diga amém. Quem não está, diga assim, aumenta o som aí, pastor. Está me ouvindo mesmo? Qual foi o texto? Pergunta para o irmão assim, no cantinho, fala assim, fala aí, qual que foi o texto? Vamos ver se você está ouvindo mesmo, ou essa palavra está sendo roubada. Ora, dê sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Porque acontece, meus irmãos, você está pregando, quando você termina, pergunta para o irmão, o que eu preguei? O irmão fala assim, você fala de Jesus, maravilhoso, maravilhoso. Ó, ele até disfarça assim, louvor, né? Chega no outro irmão e diz assim, só rapidinho, deixa eu conversar. Ainda bem que eu saí dessa, não ouviu nada. E olha aqui, ó, o versículo 19 vai dizer assim: ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. A pessoa vem para a igreja buscando uma solução, mas o inimigo faz o quê? Vou arrumar. É as pessoas que não entendem. Mas ó, hoje você vai entender. Por quê? Porque assim, quando a palavra ela desperta, fizer uma oração para despertar, não tem como a gente fugir. Muitas pessoas, elas passam por tempestades e elas procuram Deus. Quem lembra da tempestade de Jonas? Quem conhece a história de Jonas aqui? Erga a mão aí, fazendo favor. Quem conhece a história de Jonas? Jonas sofreu uma tempestade, sim ou não? Por que ele sofreu a tempestade? Desobediência.
Porque ele não quis o quê? Ouvir Deus. Mas essa história é de quem? É de Jonas, sim ou não? A sua história é diferente de Jonas, sim ou não? Às vezes pode ter uma tempestade, mas a tempestade pode ser no meu sentido, por conta de não ouvir a palavra de Deus. E vive na tempestade. Vai em igreja, está mais de 20 anos na igreja, mas continua vivendo na tempestade. Por quê? Porque não ouve. Ontem veio uma mulher aqui e ela começou a falar da vida dela. Eu aproveitei que eu já não conhecia ela mesmo. Falei, eu gosto assim, que eu vou ser mais dura ainda. Ela falou, não, eu fui para a igreja, pastor. Aí o pastor lá profetizou, assim, na tempestade. Essa tempestade vai passar. Eu falei assim, ó, às vezes não. Ela ficou assim, mas por quê? Porque muitas pessoas, é isso que eu quero que o povo entenda. Muitas pessoas pregam, ó, essa tempestade vai passar. Mas para ela passar é necessário você saber por que está causando essa tempestade. Jonas, a tempestade que estava causando a vida dele era por conta da desobediência. E às vezes a tempestade que está na sua vida é por conta da desobediência. Enquanto você não arrumar a sua vida, essa tempestade vai continuar. Da mesma maneira que Deus falou assim, ó, e veio a palavra para Jonas, eu troco o nome de Jonas, coloco o seu. E veio a palavra do Senhor para Jonas, vamos dizer assim. Eu falo assim, ó, e veio a palavra do Senhor para você. O que o Senhor pediu para você? Porque ó, a primeira coisa que Deus pede para você é para você ter fé. E ter fé é amar Ele sobre todas as coisas. Então ó, você tem que se analisar. Por que está vivendo essa tempestade? Aí você olha assim mesmo. Eu acho que é isso mesmo, pastor. Esse é o segredo. Essa tempestade vai aquietar, porque você entendeu o que Deus está pedindo para você. Colocar outros exemplos. Às vezes a pessoa está vivendo uma tempestade porque Deus está pedindo assim, ó, saia da fornicação. Você entendeu? E a pessoa não entendeu ainda. Às vezes, por exemplo, a pessoa está vivendo uma tempestade, assim está até dentro da igreja, mas não libera o perdão. Deus está falando, perdoa, perdoa, perdoa. E a pessoa não perdoa, sai da igreja e continua, e a tempestade não vai acabar. Por quê? Porque Deus está te pedindo algo. Quem está me entendendo? Então assim, para essa tempestade acalmar, é necessário ouvir. É necessário entender o que Deus está pedindo. Porque ó, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. E as pessoas não querem ouvir. As pessoas só querem viver os milagres. As pessoas só querem que Deus faça, mas elas não querem fazer. E tem coisas, tem hora que Deus ele vai prensar. Ó, Eclesiastes capítulo 5, vamos em Eclesiastes capítulo 5. Eu vou ler na Nova Tradução. Vou pedir para o retorno para mim. Fazendo favor, guerreiro. Dele. Fundo. O guerreiro. Você lê pra gente aqui. Ó, Eclesiastes capítulo 5. Vou ler na Nova Tradução Linguagem de hoje, que vai estar bem mais fácil para o irmão ouvir, entender. Versículo 1. Tenha cuidado quando for ao templo. Não ofereça o seu sacrifício como fazem os tolos, que nem sabem que não estão fazendo isso da maneira certa. Vá pronto para ouvir e obedecer a Deus. Então tem muitas pessoas que, por exemplo, Deus está falando, ó, você precisa consertar isso. Então, ó, Ele está falando, tenha cuidado quando for ao templo. Não ofereçam
o seu sacrifício, como fazem os tolos, que nem sabem que não estão fazendo isso. O que? Aqui? A letra é pequena aqui. Tenha cuidado quando for ao templo. Não ofereça o seu sacrifício como fazem os tolos, que nem sabem que não estão fazendo isso da maneira certa. Vá pronto para ouvir e obedecer a Deus. E obedecer a Deus. Então tem muitas pessoas que vêm para a igreja e não entendeu nada. Deus está pedindo: ei, você precisa me obedecer, você precisa viver. E a pessoa quer viver uma história assim e não quer fazer a vontade de Deus. Então, é ouvir e colocar em prática. Amém, meus irmãos? Vamos voltar agora para o Evangelho relatado por Mateus capítulo 13. Versículo 20 agora, ó. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é temporão. Então, chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Eu falo assim, já vi milhares de pessoas, meu irmão, olha, presta atenção nisso. Já vi milhares de pessoas evangelizando, assim, fazendo obra, vindo para a igreja. Você evangelizou, a pessoa recebeu a palavra de alegria, me olhava assim: eita, homem de Deus, eita, esse é tremendo, gente boa para dedéu. Mas quando Deus, ele me mostrava algo que eu tinha que corrigir através da palavra, ser uma atalaia, e falava assim, a pessoa já e saía. Sabe por quê? Porque as pessoas não gostam de ouvir. Aí fala: você não, você gosta, né? E eu falo assim, meus irmãos, se as pessoas não ouvir, as pessoas vão acabar perdendo a salvação. Porque quem ama, meu irmão, ele não vai ficar aceitando as coisas que você faz, não. Quem ama mesmo, quem tem o amor de Deus, ele vai chegar em você: isso é errado, meu irmão, isso que você está fazendo é errado. É uma atalaia. Você tem filho? Tem filho? Se seu filho fazer algo de errado, você deixa? Eu até preguei aqui sexta-feira, presta bem atenção nisso, que eu falei a história do filho pródigo. E tem que tomar muito cuidado, assim, quando vai ministrar, porque senão você pode fazer a pessoa ouvir errado. E eu disse lá na ministração de sexta-feira: tem muita mãe que estraga o filho. Tem muita mãe e pai estraga o filho, vó estraga o filho. Que um filho quer bagunçar, já é de maior. Deixa bagunçar, faça igual o pai do filho pródigo. Você quer bagunçar mesmo? Cara, quer a sua parte? Então toma, vai. Fala pra mim. O pai foi atrás do filho pródigo, fala assim: meu filho, sai daí dessa rua, filho. Vem pra casa da mãe. Você viu o pai fazendo isso? Não. O filho chegou num ponto assim, que ele sentiu vontade de comer lavagem. E o pai lá, apóstolo só olhando assim, uma hora ele volta. Deixar ele ter um encontro com o mundo igual eu tive, meu irmão. O filho pediu para o rapaz: me dá um pouco da lavagem dos porcos. O rapaz fez assim: dou para os porcos ou dou para ele? Vou dar para os porcos. Fez esse rapaz voltar para a casa do pai. Voltar arrependido para a casa do pai. Mas igual eu disse, quando o filho é de maior. Agora, quando o filho é menor ali, de 15 anos para baixo, vamos dizer assim. Assim, eu quero fazer isso, você não vai fazer não, aqui quem manda sou eu, rapaz. Você não vai fazer não, eu quero, não vai, você vai ficar aqui em casa. Quando você estiver aqui, debaixo do meu teto, não, eu vou morar sozinho. Você não vai, você vai ficar aqui.
E ó, a palavra fala: ensina o seu filho o caminho que ele tem que seguir. Depois que ele ficou de maior ali, eu vou para a rua. Pode ir, eu já te ensinei. Eu já te ensinei. É igual a minha filha. Eu ensinei os caminhos que ela tem que seguir. Falei, esse é o bem, esse é o mal. Entenda uma coisa: nessa nossa vida tudo é passageiro. Depois nós vamos prestar conta. E tem um momento lá de vitória, de alegria, uma eternidade. Mas também tem um momento de sofrimento. Se quer, vale a pena você viver, sei lá, 50 anos ou nem chega a isso, 30 anos, não sei quanto tempo você vai viver, gandaiando, fazendo os prazeres do mundo aí, e depois viver uma eternidade? Ou vale a pena você renunciar às suas vontades e ver o que Deus tem para você? Eu creio que é melhor se ouvir a palavra de Deus do que viver conforme assim a sua vontade. Ela já tem 18 anos. Eu posso forçar ela assim? Não, você vai ficar em casa, você vai morar comigo. Posso fazer isso? Posso, meus irmãos? Não. Já é grande. Meu dever como pai, o seu dever como mãe, é orar pelos filhos. Então, ó, tem muitas pessoas que quando chega a perseguição por causa da palavra, fala não. E sai, porque não sabe ouvir. Ó, aqui no versículo 21, presta bem atenção. Versículo 22. E o que foi semeado entre o espinho é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Quantas vezes eu já preguei essa palavra aqui? Quem já ouviu eu pregando isso aqui? Mateus capítulo 13. Quantas vezes, meus irmãos? Mas sabe o que aconteceu? A maioria das pessoas não ouviram. Tem muitas pessoas que tiveram a oportunidade que você está tendo. E ela estava na igreja. Quando chegou ali para repreender, ouviu, não, tranquilo. Mas quando chegou as bênçãos assim, sabe? As riquezas, se afastaram da presença de Deus. Não estão mais na presença de Deus por conta do dinheiro. Pastor, eu estou trabalhando demais. Me acompanha aí no Facebook. Olha meu carro, olha a minha casa. E eu falo assim, meus irmãos, olha, o trabalho quem vai te dar é Deus, eu creio. Mas e a hora extra? Se te tirar da presença de Deus, eu falo assim, já é o inimigo. Quantas pessoas, meus irmãos, entenda isso. A palavra está sendo pregada e as pessoas não ouvem. Quando chega a hora mesmo, não, eu vou curtir minha vida aí, conquistar. Quando eu tiver mais velho, eu vou arrumar um tempinho para Deus. Tem um vídeo na internet que mostra o Dinho mais velho. Eu já falei isso, mas as pessoas não temem. E tem que temer. Mas olha o que ele vai falar assim: mas o que foi semeado em boa terra, no versículo 23, é o que ouve a palavra e compreende a palavra, então dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30 por um. Aquele que ouve a palavra, ele dá fruto, porque ele sabe esperar o tempo de Deus. E olha, Deus tarda, mas não falha. E quantas pessoas hoje em dia já quer ser mestre, não é? Eu não entendo. A pessoa entregou a vida hoje para Jesus, assim depois já quer ensinar as pessoas. E olha o que Tiago vai dizer, meus irmãos, aqui ó, no livro de Tiago, capítulo 3, que a pessoa está lá, nem aprendeu direito. Fala para mim, um médico, ele pode exercer o cargo dele de médico enquanto ele não termina os estudos? Não. Vamos dizer, o advogado, ele pode exercer o cargo dele antes de terminar os estudos?
pessoas que não querem passar por etapa. Sabe, olha o que Tiago vai dizer aqui, ó, em Tiago capítulo 3, versículo 1. Meus irmãos, muitos de vós não queira ser mestre, sabendo que receberemos o mais duro juízo. Tem pessoas que querem ser mestre. E olha o perigo disso, meus irmãos. Vou até chamar o irmão aqui. Olha o perigo disso. Olha não, fala assim, ó, ouve aí, meu irmão, o perigo disso. O perigo disso, olha aqui no versículo 2 até o 5, guerreiro. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as nuas que, sendo tão grandes e levadas por impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que os governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Só para não fugir do texto. Versículo 1, o que Tiago está dizendo? Meus irmãos, muitos de vós não querem ser mestre, sabendo que vamos receber o mais duro juízo. Tem pessoas que querem ser mestre. E olha o que ele está falando aqui, como é a língua. A língua, quando uma pessoa não espera o tempo ali, de querer ensinar as pessoas a andar nos caminhos do Senhor. Ele está falando aqui. Ele está comparando com, assim, um cavalo. Um cavalo não é grandão, meus irmãos? Não é grandão aquele cavalo? O cavalo não é grandão? Não é fortão o cavalo? Você consegue com a força do cavalo? Não, mas se você colocar uma rédea na boca dele ali, você joga ele para a esquerda, ele vai para a esquerda. Você puxa para a direita, ele vai para a direita. Ele começa a correr, você fala, eu quero que você pare. Ele para. Um navio não é grandão, não é grande demais, não é grandão. Olha o que ele está falando, pequeno leme, faz esse naviozão aqui, assim ele está falando, assim é aquele que quer ser mestre. Ele pode levar as pessoas tanto para o céu, mas também para o inferno também, se não souber ensinar corretamente. Se não souber ensinar corretamente, ele pode fazer a pessoa morrer acreditando numa mentira. E quantas pessoas não estão morrendo acreditando em mentiras, sim ou não? Na idolatria, né? Por conta do quê? Por conta disso. Assim, igual eu falo assim, meus irmãos, primeiro é aprender. Você quer assim pregar a palavra de Deus? Dê o seu testemunho. Fala da história lá do cego Bartimeu. Mas ensinar já é outra coisa. É um dom. Tem pessoas que querem contra pastor, está ensinando, esse é o jeito correto. Eu já vi muitos jovens ir contra e levar outros jovens eu falei assim, eu não posso fazer nada, minha obrigação é só, quiser acreditar, pode acreditar. Aí, sabe, hoje cargo de pastor, meus irmãos, eu falo assim, então você foi, o profeta sempre foi lá embaixo, ninguém nunca deu ouvido. Assim, então é igual ele vai dizer, olha aqui, e ele vai dizer aqui, no versículo 5, olha que forte isso aqui, Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Igual eu disse, se quando uma pessoa ensina errado, ela leva outras pessoas a morrer junto com ela. Então quando alguém estiver ensinando e for um pastor ou alguém que assim ouve, porque por exemplo Deus escolheu essa pessoa para estar ensinando, para estar orientando. E olha o que ele está comparando, assim, como uma faísca, assim. Você já viu, assim, essa reportagem lá no Matagal, pegou fogo, a floresta inteira, por conta do quê? De uma faísca.
uns tempos desses, uns tempos não, já faz alguns anos. Lá no monte, a gente tinha a mania de levar pedido de oração. Vamos queimar aqui. Um dia o pastor Gilberto, ele queimou, só saiu uma faísquinha assim, ó, pegou no matinho. Rapaz, nosso coração ficou, apaga, como aí? Vixe, para apagar aquele negócio ali. E para apagar aquele negócio ali. E crescia, meu irmão. E crescia. Paulo, ele vai falar isso para Timóteo também. Assim, com uma mentira, fala a verdade, ela cresce demais. Ela cresce. Ele vai continuar dizendo aqui, ó, no versículo 6. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansam e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Sabe o que é peçonha? Sabe o que é peçonha? É veneno. Eu falo assim, ó, tem pessoas que não pode nem morder a língua, senão ó, morre envenenado. É ou não é, meu irmão? Às vezes você não pergunta nada para a pessoa tem uma língua que não sabe controlar. É ou não é? Você nem perguntou nada, a pessoa chega em você. Você tá gordo, hein? Eu te perguntei alguma coisa ou... Eu não gostei do seu cabelo. O cabelo é meu. Uma vez a pessoa veio me perguntar assim: pastor, eu não gostei da sua blusa. Eu falei: é bom que você não usa. Eu poderia ficar sem essa. Tem pessoas, uma vez eu vi uma briga, que o rapaz comprou um carro, esse Jeep, um Jeep. E o outro rapaz foi falar, comprou um carro novo, bonito Jeep. Jeep é bonito, não é? E o rapaz foi falar assim, ó, esse carro é bonito, mas falam que não presta. Meu irmão, quase saiu porrada. Eu te perguntei alguma coisa, o carro é meu, eu compro o carro que eu quero, rapaz. Ele poderia ficar sem essa. Você já falou alguma coisa que depois você se arrependeu também? Você já falou? Eu também, já falei. Eu aprendi que às vezes não vale a pena você falar. Às vezes você vai falar até mesmo para ajudar a pessoa. Mas é melhor ficar quieto. É melhor ficar quieto. Ó, tem pessoas que se intrometem na vida de outras pessoas, nem sabe o que está acontecendo. Aí chega lá assim na mulher e fala assim: eu vi o seu marido com outra pessoa. Já sai na intenção, sabe? De assim, não vejo a hora de encontrar a pessoa. Assim, ó, eu vi sua esposa andando com outro rapaz. Uma vez falaram isso para minha mãe, você acredita? Falaram assim, ó, pro meu padrasto: eu vi a sua esposa, a sua mulher, a Maria, andando com um outro rapaz novo. Era eu andando com minha mãe no mercado. Mas tem pessoas que falam isso para estragar, meu irmão. E quantas pessoas não é assim? Olha o que está escrito aqui, ó, em Provérbios, capítulo 11. Se ler aqui. É que minha mãe é nova, né? Então as pessoas, eu pareço velho. Aí eu falei, minha mãe vai dar risada. Ela assiste sempre nas pregações. Minha mãe
Minha mãe, ela me ama, não perde uma pregação. Filho, você está lindo, você... A mãe é maravilhosa, viu? Ó, versículo 9, meus irmãos. O hipócrita com a boca destrói o seu próximo, mas os justos se libertam pelo conhecimento. Então, ó, o hipócrita, olha como o texto vai falar, com a boca destrói o seu próximo. Falando, acaba com famílias, acaba com ministério, assim, porque não pode controlar a boca. Mas olha aqui, ele vai dizer assim, mas o justo se liberta pelo conhecimento. Por isso que você precisa ter conhecimento. Que às vezes as pessoas podem falar assim, seu casamento não tem jeito. Você tem um conhecimento da palavra de Deus. Tem sim, eu sirvo o Deus Todo-Poderoso. Por isso que você tem que andar com pessoas que profetizam bênção na sua vida, que exorta, que coloca você para cima. Assim, que fala assim, sua vida financeira não tem mais jeito. Tem sim. Eu não vou ser feliz com ninguém mais, minha vida... Mas sim, eu profetizo em nome do Senhor Jesus, né? Em nome do Senhor Jesus. Mas para isso é necessário ter o quê? Conhecimento. Vamos voltar para o livro de Tiago, porque Tiago é maravilhoso quando vai falar desse assunto. Agora vamos... Tiago capítulo 1, o versículo 19. Quem está me ouvindo, diga amém. Glória a Deus. O versículo 19 do capítulo 1. Portanto, meus amados irmãos, todo o homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Vamos ver que está aí na sua Bíblia aí, vamos ver se está do mesmo jeito. Portanto, meus irmãos, amados irmãos, todo homem e mulher seja pronto para falar. É assim que está aí na sua Bíblia? É ouvir e tardio para falar. Então você tem que estar sempre pronto para ouvir. E tardio, sabe o que é tardio? É você pensar antes de falar. Você pensa, será que vale a pena falar isso? Pensa. Se não vale a pena, não fala nada. Olha, eu poderia citar, o meu tempo é curto. Provérbios capítulo 11, capítulo 12, capítulo 14, capítulo 17... que o homem que é sábio fica em silêncio, no versículo 27 e o 28 também vai falar do silêncio. Outros textos. Então, pensa certinho. Voltando aqui para Tiago, capítulo 3 agora. O versículo 10. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Assim, tão pouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Você pegou versículo 10, numa mesma boca sai bênção e maldição, meus irmãos? Pode isso? Não. Tem pessoas dentro da igreja, está lá, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Ou se não, outro louvor aqui, assim, te agradeço pela minha família. Mas quando chega em casa é só maldição, falando assim para a família. Pai falando para o filho, você é um inútil. Fala isso para o seu filho, ô boquinha amaldiçoada. Você quer o que do seu filho? Você fala do seu casamento. O meu esposo, pode falar. Uma vez, conheci um rapaz e ele falou que
Ele era da igreja também, e onde ele congregava tinha um pastor, acho que era pastor, se eu não me engano. E ele era bênção, e tinha a família dele e tudo, ele tinha um filho já, um jovem, e todo mundo gostava dele, era muito simpático e tal, e né, todo mundo conversava, ele conversava com todo mundo, e era bênção, todo mundo falava. Só que o filho conversava com esse rapaz, falava que dentro de casa esse pastor era tipo um carrasco. É mais ou menos o que o pastor está falando. Ele era bênção aqui na igreja, mas dentro de casa não dava bom testemunho. E o filho, ao invés de falar com o pai, se abrir, essas coisas, ele falava com outras pessoas de fora, até mesmo do mundo, do que com o pai que era pastor e tal, e ministrava a palavra. Tem pessoas, meu irmão, que amaldiçoam o seu dia. Depois pergunta, por que meu dia está sendo assim? Você já sai amaldiçoando, falando palavrão, amaldiçoando a esposa ou esposo. E olha, a palavra tem poder. A irmã Simone, ela me contou um testemunho dela, que é para edificar a fé dos irmãos, meu irmão. Lá no serviço não estava sendo fácil, né? Mas Deus estava abençoando ela. E ela estava assim, agradecendo a Deus. Obrigado, 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 Senhor, obrigado, Senhor. As pessoas, né, Simone, que você falou que trabalhava perto de você, só resmungando do salário, das coisas lá. Assim, e tem pessoas que quando está desempregado é um barato, né? Deus, abre a porta para mim, abre a porta. Quando Deus abre a porta, começa a amaldiçoar o trabalho, pela misericórdia de Deus. Por isso que a vida não vai para frente. E ela abençoando a empresa, aconteceu, a empresa faliu. Presta aqui, a empresa faliu, pega o microfone, assim. Olha que forte, a empresa faliu. A empresa faliu. E aí as pessoas que trabalhavam nesse contrato, eram muitas pessoas, elas amaldiçoavam a empresa, porque a empresa, ela estava sem condições de pagar a gente, tanto os benefícios quanto condução, o nosso salário. Só que eu nunca amaldiçoei, eu sempre abençoei, sempre orei. O nome da empresa está nos papéis do ciclo de oração. E aí muitas pessoas, muitas mesmas, ficavam falando mal da empresa o tempo todo, fazendo montim, né? E aí o que acontece? Eu fui a única que lutei pela empresa, porque até então também eu tinha fé que ela ia se erguer. Eu nunca em nenhum momento amaldiçoei a empresa. Aí o que aconteceu? A empresa simplesmente sumiu de todos os aeroportos que existem no Brasil, que ela tinha em todos os aeroportos, a maioria dos aeroportos. Aí o que acontece? Muitos foram mandados embora. Eu fiquei num contrato que a Latam exigiu que eu ficasse no contrato. Então, se eu não tivesse na Bravissec, se eu não tivesse trabalhando para aquela empresa, se eu tivesse amaldiçoado a empresa, talvez eu estava desempregado. Como eu não amaldiçoei a empresa, abençoei a empresa, aí o que acontece? Eu saí da empresa dia 3, a empresa entregou o contrato dia 3 de maio. Quando foi no dia 4 de maio, eu já estava registrado em outra empresa com um salário maior ainda. Então, assim, nós temos que abençoar. E nós temos poder, como o pastor está falando, nós temos poder na palavra. Nós temos que ter esse pensamento positivo de abençoar a nossa casa, nossos filhos, a nossa igreja, a nossa família. Porque há poder na nossa palavra. Se a gente coloca a palavra produtiva, ela vai se produzir. Se a gente coloca destrutiva, ela vai ser destruída. Então, a gente tem que pensar nisso e abençoar onde a gente trabalha, a nossa igreja, a nossa casa, a nossa família. Isso, assim, foi uma lição para mim. E eu estou trabalhando, eu continuei trabalhando. Eu fiquei 1 mês sem salário. Atrasou minhas contas tudo, mas graças a Deus eu estou assim, colocando como eu posso falar? Colocando agora as minhas contas, porque atrasou por conta da empresa que não pagou, né? Eu só fui receber em outro mês. Mas para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, nunca me faltou nada. Então isso é o poder que nós temos na palavra. Amém. Esse é o segredo. Profetiza na sua vida. Às vezes você está profetizando, eu sou feia, está ficando feia mesmo. Boquinha, profetiza, eu sou lindo. Poder da palavra. Eu vou ter um homem de Deus. Você fala, eu só arrumo tranqueira, eu tenho um dedo sujo, dedo podre. Tem mesmo, fica aí falando assim.
profetiza. Não, vou ter um homem de Deus, vou ter uma mulher de Deus. Tem um vídeo na internet que visualizou. A mulher, ela já morava ali não sei quantos anos. E ela percebeu que tinha só uma árvore que ela não dava flores. As outras todas davam. Quem viu esse vídeo? E é forte esse vídeo. Ela ficou assim: eu não aceito isso, eu vou abençoar a vida desta árvore. Foi lá, ungiu a árvore. Eu profetizo que você vai dar muitos frutos, que você vai ser a mais linda. Eu profetizo, eu repreendo essa cegueza aí em você. E ela começou a profetizar. Ela falou que entrou uma noite, quando ela saiu já viu um brotinho. Aí ela, eita glória! A árvore floresceu, meu. A árvore floresceu. A árvore floresceu. Então, igual o Tiago está falando aqui, ó, de uma boca não pode sair bênção e maldição, meu irmão. A palavra tem poder. Profetiza na sua vida a partir de agora mesmo. Profetiza na minha também. Profetiza na minha também. Espera aí, respira, que está gravando, que você precisa falar aqui para sair aqui. Dizer que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que nós nunca podemos reclamar de tais coisas, porque assim, eu trabalhava em São Roque, né, e de repente me colocaram para esse contrato de carga, e eu tinha medo, porque trabalhar com carga, né, no aeroporto e etc, mas eu nunca fui de reclamar de nada, e eu fui para trabalhar lá, né, aí o meu chefe, ele chegou e falou para mim assim, olha só, onde você está aqui, sabe? E ele foi lá falar comigo, você está aqui, onde você está aqui? Você realmente é uma mulher muito abençoada. Você está nesse horário, você está aqui, né? Ele mesmo, inconsciente, falou para mim que eu estava ali. E assim, automaticamente, a empresa sumiu. Sumiu. A gente não recebeu nada. Inclusive, minha filha trabalhava e ela saiu da empresa. Aí o que aconteceu? Eu fiquei ali sem reclamar naquele contrato, fiquei ali, não reclamei nada. E eu entendi que era um projeto de Deus estar ali, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se você coloca a sua vida nas mãos do Senhor e deixa Ele direcionar, a gente vai vendo como Ele trabalha. Porque até então, a pessoa que estava nesse contrato, ela começou a faltar no horário da madrugada, não era vaga para mim. Faltar. Aí eles foram corrigir essa pessoa. Não, deixa eu colocar uma excelente funcionária, que eles me tinham como excelente funcionária nesse turno. E me colocou lá, né? E os meus próprios líderes testemunharam a meu favor e eu fiquei no contrato. Gente, muita gente saiu dos contratos. Eu fui uma das contratadas. Desse contrato são 20 pessoas, ficaram só 16, as outras 4 eles não quiseram ficar. Porque foi dado assim, o diagnóstico do funcionário. Então, assim, nós temos que ser servos de Deus em casa, no nosso trabalho, né? E que mais lindo que é deixar Deus, quando vier algo para você, por mais que você ache que vai ser ruim, fique em paz, não reclame, porque Deus está ali no meio. Ó, Mateus capítulo 12, versículo 34, para a gente ir finalizando. Os fariseus xingaram Jesus, você acredita? Xingaram Jesus. Jesus curando, eles falaram que Jesus Cristo estava expulsando os demônios pelo príncipe dos demônios, Beelzebul. Jesus quer? Aí Jesus Cristo vai dizer no versículo 34, raça de víboras, como podes vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. E aí, fala para mim, como é que está o seu coração? O que você está jogando para fora aí? Está cheio de raiva, cheio de rancor? Ou está cheio de bênção? Cheio de Cristo? Para falar de amor? Para profetizar vida nas pessoas? Olha o que ele vai dizer aqui, ó, no versículo 35. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Presta atenção nisso aqui, ó. Mas eu vos digo, quem está dizendo é o nosso Senhor Jesus, que toda palavra ansiosa que os homens disserem,
hão de dar conta no dia do juízo. Por isso que às vezes eu prefiro ficar calado. Na hora que as pessoas me provocam, eu quero falar boas, eu falo assim, não, vou ficar quietinho, não vou prestar conta no dia do juízo. Mas às vezes dá vontade, você fala, não vou ficar quietinho, vou ficar quietinho. Ah, pastor, mas as pessoas ficam falando mal de mim, as pessoas ficam inventando, eu vou deixar quieto, as pessoas estão inventando de mim. Olha aqui, para finalizar, meus irmãos, Marcos capítulo 15. Ao exemplo do nosso Senhor Jesus, no versículo 3, vai dizer assim: e os principais dos sacerdotes o acusava de muitas coisas, porém ele nada respondia. E olha, sabe o que Jesus Cristo estava sendo acusado? Lucas vai relatar. As pessoas estavam inventando, dizendo assim, olha, ele está afirmando que não é lícito pagar o tributo para César. E Jesus Cristo não estava falando nada disso. Jesus Cristo disse assim, ó, dê para César o que é de César, e dê de Deus o que é de Deus. Ele não, as pessoas estavam inventando. Então, se alguém inventar sobre você, fica em silêncio. O justo será justificado. Uma vez, numa reunião de pastores da igreja que eu congregava, assim, todos os pastores sentados, assim, igual vocês, assim, sentados. Aí o líder lá pegou e falou assim, quem é o pastor que está na igreja de Poá? Ficar de pé. Ele ficou, antes de começar a reunião. Vou começar a reunião e você já não faz mais parte aqui da igreja. Por favor, pega as suas coisas, se retira. O rapaz levantou à frente de todo mundo. O rapaz falou assim, não, eu não fiz nada. O líder pegou e falou assim, você fez. Se você não tivesse feito, eu não estaria te falando. Eu juro que eu não fiz nada. Rapaz, por favor, se retira. E eu não vou levar em conta isso que você falou. Já vi muitas pessoas jurarem pelo filho e acabar perdendo o filho aí. Ó, Deus venha perdoar isso de você. Aí o líder olhou assim para mim e falou assim, pastor Fábio, acompanha ele até a igreja de Poá e eu quero hoje a chave, quero que tira tudo de lá da igreja dele, quero ver nada lá na igreja, traz a chave para mim. Eu fui, aí tá eu e ele assim andando, vem aqui, guerreiro. Assim, eu estava de moto, estava garoando, e eu fui de metrô com ele. Aí nós dois caminhando, ele foi querer se explicar para mim, falou assim, pastor Fábio, eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Eu falei assim, ó, falei assim para ele, meu irmão, isso que eu vou dizer para você, eu aprendi foi na rua, não foi nem dentro da igreja. Quando a gente não tem culpa, a gente não fica se explicando. A gente não fica falando, eu não fiz nada. Eu falo assim, ó, se você quiser acreditar nele, pode acreditar, minha consciência está limpa. Vamos lá, Deus vai me justificar. Tem pessoas que, ó, eu vejo assim, quando uma pessoa está errada, ela fica se justificando. Por mais que ela esteja certa, para mim, se ela ficar no meu pé, não, eu não fiz nada. Eu falo assim, culpa tem aí, está se justificando demais. Quem não tem culpa, assim não fica não. Você quer acreditar nele? Vai lá acreditar. Não vai mudar o meu caráter, aquilo que eu sou, né? Então, o segredo é isso. Vou finalizar aqui, ó, em Lamentação capítulo 3. O segredo aqui, ó, para os irmãos. Pedi até para o irmão Jeremias dizendo, o versículo 26, somente, ó o que ele vai dizer.
O melhor é ter esperança e aguardar em silêncio a ajuda do Senhor. E aguardar o quê? Em silêncio Em a ajuda do silêncio. Senhor. Tem pessoas que saem falando para todo mundo, ó, e Colossenses, meus irmãos, só para, assim, não vou jogar em Colossenses, senão vai ficar muito corrida, assim, muita coisa. Mas em Colossenses capítulo 4, assim, as pessoas têm que tomar cuidado, que já estão na igreja, que já entendem o que é o evangelho. Às vezes, quem quer ganhar, assim, a família para Jesus? Quem quer que os familiares andem com Jesus? Então não fica falando tudo lá pro familiar, não, que ainda é incrédulo, não entende nada. Às vezes a pessoa não tem a sabedoria. Aí sai, vai lá para a igreja, para casa assim. O que aconteceu na igreja? Sai contando. Ah, tem uma mulher lá invejosa, quer me prejudicar. Assim, aí a pessoa já fala assim: eu vou para a igreja para viver isso daí, vou nada. Sabe, Paulo falou assim: meu, não tenha sabedoria. Não vai ficar falando os atritinhos, não. Acontece, guarda isso daí. Como você vai ganhar os seus familiares? E aqui, ó, o segredo, não fica contando a sua vida para ninguém, não. Fique em silêncio, é a palavra de Deus. Fique em silêncio. Fala aí pro irmão, você vai ficar em silêncio? Você vai ficar contando aí para todo mundo aí? Não vai adiantar alguma coisa? Ele vai resolver o seu problema? Se for resolver, aí você fala assim, ó, vou abrir uma exceção. Ó, no versículo 28. Quando Deus nos faz sofrer, devemos ficar sozinhos, pacientes e em silêncio. Em silêncio. Em silêncio, ó, você tem que falar com quem quem vai te ajudar. Igual assim, ó, eu sou pastor. Ontem eu estava conversando com a irmã e, por exemplo, nós estávamos falando assim sobre de ter alguém para te pastorear. E perguntou para mim, falou assim: pastor, o senhor precisa ter alguém para pastorear. Assim o senhor também. Eu falo assim, ó, eu tenho uma palavra de Deus. Mas por quê, meus irmãos? Porque eu recebi esse dom. Assim, Deus, eu leio, Ele fala comigo. Assim, então eu não preciso ficar me abrindo assim para ninguém. Mas você tem esse dom? Se quando abre a palavra de Deus você consegue entender? Consegue? Tem pessoas que não. Então é bom você conversar com o pastor. Pastor, me ensina isso daqui. Assim, para ir aprendendo, e aprendendo. Quem ouviu aqui? Vamos só ver depois quando sair lá fora lá. Chegar dentro de casa. Oh! Não ouviu nada. Começou a brigar com todo mundo, não guardou nada. Apareceu o dinheiro, assim, ô pastor, estou trabalhando. Não ouviu nada. Continua falando palavrão, continua amaldiçando. Então, ó, o segredo é ouvir. Finalizar aqui, ó, Salmos 141. Versículo 3 vai dizer assim: põe, ó Senhor, uma guarda a minha boca e guarda a porta dos meus lábios. Olha aqui, ó, põe, Senhor, uma trava, vamos dizer assim, na minha boca. Fazer essa oração, meus irmãos, assim, todos os dias, que a gente vai prestar conta que a gente fala, né? E às vezes a gente não está ajudando, a gente está prejudicando, amém? Então, ó, o segredo é fazer sempre essa oração, igual Davi mesmo, amém, meus irmãos? Então esse é o ensinamento de hoje. Vamos aplaudir o nosso Deus Todo-Poderoso, amém? Podem ficar de pé. Me ensina. Esse louvor que eu gosto desse louvor. Me ensinas. Olha esse louvor, falando assim, me ensina.
ensina a sentir teu coração. Jesus, quero ouvir teu respirar, tirar teu fôlego com minha fé e te adorar. Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Vem aquecer meu frio coração com teu amor. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me, toca-me. Ensina-me a sentir teu coração. Jesus, quero ouvir teu respirar, tirar teu fôlego com minha fé e te adorar. Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Vem aquecer meu frio coração com teu amor. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, Senhor, toca-me, toca, toca, oh, vem sobre mim com teu manto, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia, vem sobre mim com teu manto, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado